Muito boa tarde, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Hoje, sexta-feira, 6h42 da tarde, 31 de julho, e julho já acabou aí. Sim, meus amigos, o ano já passou da metade. E o que você fez? Eu odeio quem fica perguntando isso. O ano... Não, é porque agora vão começar os posts lá no Instagram, né? Tipo assim, o ano acabou. E aí, quais metas você cumpriu? Nossa, aí fica aquela pressão extra, né? Nossa senhora. Eu entendo que a gente faz as metas e que uma coisa que é muito comum do ser humano, né, gente? A gente faz as metas e, por exemplo, meta de ler um livro por mês. Chega no mês 4, mês 5 e eu não li nada. Aí a pessoa simplesmente assim, cara, já que não li nada, foda-se. Vou ler mesmo mais nada mesmo, não vou fazer mais nada. É igual quando você tá de dieta e você come um pedacinho de um chocolate que você não podia comer, né? Ou você come uma sobremesa, puta, isso não tava na minha dieta. A pessoa automaticamente que gosta de se sabotar, fala assim, cara, já comi isso mesmo? Vou comer todo o resto. É literalmente assim. E aí acaba prejudicando algo que, na verdade, um pouquinho não teria desviado ela muito da rota. Mas se ela joga aquele pouquinho como se fosse assim o fim do mundo e traz de uma forma grandiosa para si, ela acaba colocando tudo e exatamente tudo que ela conquistou por água abaixo, né? Por isso que a gente fala que o negócio do próprio mercado financeiro, do trading por si só, né? É uma luta diária contra a autossabotagem, porque às vezes você tá seguindo o plano certinho. Aí uma operação você faz o cálculo de risco errado e extrapola um pouco do risco que você poderia ter extrapolado. Aí o que a pessoa automaticamente faz? Duas coisas, né? Ou ela fica querendo justamente para recuperar aquilo que ela não podia ter perdido, porque perdeu a mais, ela se alavanca para tentar recuperar, ou ela fala assim, quer saber? Foda-se, eu vou agora boletar aqui, sei lá, 500 contratos. E ou vai ou racha. E assim, lei de Murphy, cara, é difícil, né? Porque a grande maioria das vezes vai dar errado, né? É incrível. Quando você é iniciante, dá tudo certo, né? Mas parece que o mercado sabe que você não é iniciante e faz aquela rasteira sua. Brincadeira. O mercado faz ideia se você é iniciante ou não. O mercado não tem uma câmera no seu computador, mas a probabilidade de algo ruim acontecer quando você faz isso é muito maior, né? Afinal, você não vai ficar bilionário em um único trade, mas você pode quebrar a sua conta por completo em um único trade, né? É isso, reflexão de sexta-feira à noite. Mas vamos lá, falar sobre o mercado cripto. Deixa eu abrir aqui o meu Pontifix. O que eu quero dizer com essa reflexão, né? Não é porque você desviou um pouquinho da sua rota que a rota tá completamente errada, tá? Calma, respira e vamos voltar pra rota normalmente. Beleza? Beleza. Então tá, Bitcoin aqui, né? Tem muito marasmo, tá muito chato, né, gente? O que a gente tá vendo aqui. Inclusive, a gente consegue ver até a construção agora desse canalzinho aqui. A gente pode ver que ele tá andando nesse canalzinho aqui, ó, apertando ele. Até alguma faixa que ele vai encontrar de suporte, de um encontro de demanda maior do preço, né? Em verdade, a gente tá na penúltima região. Eu ainda tenho essa região, eu posso considerá-la aqui. É porque o Clinton tira minhas marcações, eu vou te contar. Ele não gosta muito da defesa média, eu acho, e ele tira minhas marcações. Isso aqui a gente pode considerar uma defesa do médio, tá? Se vier para essa região. Então, eu tenho duas regiões compradoras validadas. Essa daqui de 62.500 até 61.745 e depois 60.078 até 59.065. São regiões fracas. Ou seja, para que eu possa entrar, vocês estão vendo que eu tô com muita falta de ar, né? A quantidade de hormônios que eu tô tomando me deixa realmente com muita falta de ar. Mas vai dar certo. Essas regiões amarelas a gente deixa especificamente porque são regiões que eu não tenho todos os indicadores a meu favor, né? O indicador eu falo de boss, que seria a linha de boss junto com a área de valor. A gente gosta dos dois juntos para ter uma região mais fortemente validada, tá? A gente opera a base SMC, mas eu utilizo os indicadores para aumentar o meu nível de assertividade, porque se fosse pelo SMC eu estava entrando em qualquer região aqui, dentro de uma pernada válida, dentro de uma região de desconto, dentro das regiões de 62% até 79% ali, entendeu? Então, assim, é isso. Então, a gente tem essas duas regiões aqui que são fracas, mas são validadas num choque micro, num tempo gráfico de, sei lá, 5 minutos se eu tiver uma reversão de fluxo, ou 12 minutos se eu tiver uma reversão de fluxo. O que seria reversão de fluxo, olha? Pela milésima, pela décima vez? Me explica. A tendência é de baixa, ele vem aqui, rompe topo, volta até aqui, região de demanda, eu posso comprar. Presumindo que depois que ele rompeu o topo, ele reverteu o fluxo prévio. Tá? Isso é uma reversão de fluxo micro, ou um choque micro por si só. Região de venda, o que nós temos aqui, essa região de 65.520 até 66.150. Acima a gente vai ter ainda uma região, que é a melhor região de venda mesmo, aqui em 70.291 a 290, 72.150. O mercado tá bem travado. Normalmente os ciclos de mercado em julho acabam sendo bem travado. Em agosto a gente sempre é uma palavra ruim no mercado. Retiro o que eu disse, me desculpa. Tá?
Probabilidade de expectativa de queda de mercado sempre em agosto, né, que acontece. Essa probabilidade ela é muito viva em agosto, né? Não sei se esse ano vai acontecer ou não, né? Às vezes não vai acontecer. Igual o ano passado, ano retrasado, que a gente estava esperando uma queda de 10% do Bovespa, não aconteceu, mas aconteceu esse ano. Então, o que a gente espera aqui é justamente que em agosto ter uma expectativa, uma probabilidade de mercado cair, fazer fundo, para que os últimos meses do ano ele faça esse rally de final de ano, que aí seria uma alta absurda. Se vai acontecer, eu não sei. Se a gente for aqui os nossos indicadores institucionais, né, que a gente usa muito para montagem, desmontagem de posição, a gente consegue ver aqui que o Fear and Greed está em 25, está em extremo medo, o que, sinceramente, eu não falaria para os meus alunos assim, eu acho também quebrado, porque não se movimentou tanto, se foi para o Fear. Mas se a gente for presumir da lógica que quanto mais na tendência, mais na região de medo ele está, maior a probabilidade de subir, a gente está numa região de demanda aqui, ó, de demanda aqui, esse Fear and Greed ajuda qualquer compra que eu queira fazer dentro dessa região, com certeza, tá? Aqui em 25. Aqui no histórico a gente não tem nada demais, essa região de 25 é fraca para montagem de posição a longo prazo, né? Eu não gosto, pelo menos a gente gosta aqui abaixo de 10, mas é porque a gente já tem uma exposição bem boa de Bitcoin. Se você não tem nada, vale a pena avaliar sim, é um aporte conforme o seu capital aportado, verifique com o seu assessor, e a gente vai só fazer essas vendas desses Bitcoins que a gente está aportando a médio e longo prazo aqui quando chegar em 80. Quando a gente vem aqui para o nosso Fear and Greed, o Fear and Greed The Boss, inclusive se você quer ter acesso a ele, não só ele, mas todos os ativos, índice, dólar, tudo que você puder imaginar, cara, tem todos os ativos aqui que você puder imaginar, que é excelente para você verificar time, é um dos gatilhos que a gente consegue utilizar para identificar sentimento do mercado naquele momento, e aí sentimento é assim, tá caindo absurdo, se tá caindo absurdo, tá numa região de demanda, vem pro extremo medo, cara, isso aqui para mim significa que eu posso buscar por uma compra ali. Entendeu? Da mesma forma, está subindo absurdo e está chegando numa região de prêmio para mim, perto de um order block, uma linha de boss absurda, e eu vejo que o mercado está chegando próximo aqui dessa região que significa ganância, né? Greed, que é ganância, a gente pode procurar por regiões de venda, estaria muito apto e válido, tá? Aqui, quando a gente coloca Bitcoin mesmo, a gente vê que numa hora ele está em fear, no swing de 5 horas, que é o que a gente gosta de operar normalmente, né? Tá em 11, nossa, tá em 11, tá certo isso aqui. Interessante. E no diário ele tá neutro. No diário não muda muito, mas nossa, isso aqui ficou bacana, hein? Bem bacana isso aqui, inclusive. Enfim, ele tá andando nesse canalzinho aqui que a gente consegue ver, né? Eu gostaria muito. O que seria bacana para nós, né? A gente que olha o canal como região de liquidez, né? Porque isso aqui é uma linha de tendência de alta, é uma região de liquidez. Isso aqui, uma linha de tendência de alta, região de liquidez. Então, interessante mesmo seria que ele rasgasse aqui para aí sim ele voltar e ir nessas regiões. Seria o ideal dos mundos. Mas como ele já tá em extremo medo, pode ser que ele achou o fundo temporário dele aqui, entende? É assim que a gente faz a leitura. Vamos em Ethereum, então. Em Ethereum, a gente não tocou, foi por um tris que a gente não tocou essa região de 1.985 até 2.055, ela ainda tá válida para nós. Primeira região de compra que nós temos aqui, 1.848 até 1.810. Segunda região de compra aqui, 1.766 até 1.738. Solana nesse canalzinho de baixo aqui, até por isso que eu botei esse canal para ter um pouco de atenção aqui, é uma venda válida, com a região válida, mas o contexto está me deixando em sinal de alerta. Alunos, prestem atenção nisso, alunos da mentoria, a gente teve aula de contexto. Então não é porque eu tenho uma região validada que eu simplesmente vou fechar o olho e vou tratar isso aqui como você está operando. Tome muito cuidado, porque é uma região válida, mas num contexto que não está muito favorável para mim. Deixei marcado simplesmente para a gente verificar se a gente vai ter um choque micro. E aí sim, é válido de risco aqui, não acho que seria interessante, tá? Essa região de venda aí em 75,49 até 76,20. Ai, uma falta de ar é triste aqui, viu? Pareço uma idosa de 70 anos. Nada contra os idosos de 70 anos, eles devem estar muito mais ativos do que eu garanto. E próxima região de venda aqui, 78,02 até 80,14. Primeira região de compra que nós temos aqui, em 70,48 até 68,66. Ah tá, mas eu comecei a falar e não terminei de falar, né? Ô, meu Jesus amado, o povo do marketing vai me matar. Se você quer ter acesso aqui, ó, aproveita e entra para a comunidade. Aqui tem o nosso QR Code. Você pode colocar a opção Pix e você vai degustar ela por 30 dias de forma gratuita. Se gostar, você continua. Se não gostar, continuaremos bons amigos. Todo dia você conta com lives às 8h15 da manhã no Zoom com o Clinton. Às vezes, de vez em quando, eu quebro o galho dele quando ele tem
nutricionista ou alguma coisa assim. Mas a maioria das vezes ele toma conta da comunidade para nós. E você também pode solicitar os ativos que você quer saber, regiões de compra, regiões de venda. Ele fala dos principais lá, onde que a gente vai comprar, onde que a gente quer vender, para que você tenha uma direção do mercado. Lá tem também a Academia The Boss, que você consegue aprender sobre o nosso operacional, a base. Depois disso, se você gostar, aí você pode se ingressar na nossa mentoria e vai ser um prazer ter todos vocês lá, beleza? Ripple tá parado aqui nesse marasmo, né? Defesa do médio player, a gente tá falando já tem um bom tempo. Esse player, se ele fosse muito forte mesmo, ele já conseguiria chutar isso pra lá. Então, sério risco dele ser estopado. E se ele for estopado, ele vai produzir esse candle aqui. E aí eu não tenho mais região de compra aqui, a não ser que o Bitcoin dê algum sinal pra nós, mas pelo visto, nada aqui. Tá bom? Região de venda nós temos aqui em 14,54 até 1,1695. Depois disso, nós temos 1,2908 até 1,3215. Pendle, nós temos a primeira região vendedora aqui, na região de 1,586 até 1,639 e região de compra 1,282 até 1,239. Nada a se fazer. Isso aqui, eu tô mostrando as altcoins para vocês, mas é sempre muito mais seguro fazer alguma coisa se o Bitcoin estiver na região de compra, na região de venda. Para você, ó, região de compra no Bitcoin, eu posso procurar pela compra em Pendle. Região de venda no Bitcoin, eu posso procurar pela venda em Pendle. Eu não quero comprar Pendle, sendo que às vezes Bitcoin tá me dando venda. A chance de dar certo é mínima. NIR. Quase chegou nessa região aqui de demanda. Isso aqui pode funcionar ainda como endorsement. Então, primeira região de compra, 1,554 até 1,465. Excelente região aqui de compra, tá bom? E aqui, primeira região de venda, 1,829 até 1,888. E depois, 2,154 até 2,17. E Sky nessa primeira região aqui já bem mitigada, né? Mas ainda vai servir como apoio para nós em 0,566 até 0,552. Depois, próxima região de compra, 0,5315 até 0,561. Primeira região vendedora que nós temos aqui, 0,6098 até 0,6225. E por último aqui, 0,6925 até 0,7058. E por último aqui, Hype, que está chegando nessa região excelente de compra. Deixa eu até ver uma coisa. Excelente de compra, inclusive ele deve estar tentando manipular o key level, que está bem aqui, ó, interessantíssimo, região topíssima para tentar retornar para esses pontos aqui. Vamos ver se vai ter. Não quer dizer que vai direto, mas quer dizer que tem uma boa probabilidade. Então, essa região aqui de 52,465 até 48,783. Primeira região de venda que nós temos aqui, 57,074 até 57,808. Se passar, a gente vem pra cá. Em 64,131 até 65,347. Só, né? Deixa eu ver uma coisa. Muito, muito bom, ó. Se isso aqui tocar o RSI do diário, cara, isso aqui vai ficar top. Vamos supor que você tiver uma bala, né? Você vai ter que esperar aqui. Não tem jeito, meu amigo. Ou uma reversão de fluxo micro e entrar na confirmação. Agora eu tenho duas balas, Ari. Cara, realmente aqui já é o primeiro ponto de pensar em atuar. Segundo ponto poderia ser o 50%. Terceiro ponto, cara, esse RSI do diário aqui tá top. Eu gosto muito, muito, muito dele. Então é isso, pessoal. Um grande beijo pra todos vocês. Um excelente final de semana e nos vemos na próxima. Beijo!